Inicialmente, me somar à luta de vocês aqui presentes e dizer que, de nossa parte, nós vamos nos empenhar para que essa reivindicação ela torne-se uma realidade. E destacar a importância desse concurso que será realizado. O governador Camilo Santana anuncia que serão 1.000 vagas e acho legítima e justa a reivindicação que é apresentada por vocês. Vou discutir com a nossa bancada para que seja assumido como uma proposta também da nossa bancada, a bancada do Partido dos Trabalhadores. Dizer que hoje o governador está pagando aí 160 mil servidores, estão recebendo a primeira parcela, 13º. Isso significa aproximadamente 410 milhões de reais que entram na economia do Estado e certamente vai ser um alívio para muita gente que estava precisando dessa graninha para poder saldar suas contas, para comprar alguma coisa, fazer alguma viagem. E é bem-vindo essa parcela sem nenhum desconto. Os descontos serão apresentados na segunda parcela no final do ano. Isso mostra que o governo do Estado ele marcha de forma muito equilibrada no trato das suas finanças. Isso é uma questão muito importante de ser ressaltada. E as pessoas, às vezes, dizem, mas, olha, isso é a obrigação do Estado estar fazendo isso. É a obrigação, sim, e deve ser feito, e nós estamos para cobrar isso. Mas muitos dos estados ainda estão pagando o 13º do ano passado. Uma situação extremamente difícil por conta da crise econômica, que é repercussão de uma crise internacional, que no Brasil foi agravada propositalmente para gerar uma crise política contra o governo da presidenta Dilma, que foi afastada de forma ilegal, com impeachment forjado numa base falsa, e que permitiu que uma quadrilha se apoderasse do poder no Brasil para saquear os cofres públicos e para destruir os direitos dos trabalhadores. E o resultado é esse que está aí. O prolongamento da crise econômica e uma crise política sem fim, que não chega ao fim e que é a questão fundamental para poder superarmos a crise econômica também. Mas, enquanto esse governo agoniza, aqueles que dão suporte a ele, que tramaram e que fizeram o golpe, continuam atacando o povo brasileiro. E atacam de várias formas. Eu quero chamar a atenção para isso de maneira muito clara. A primeira coisa que estão fazendo é entregar todo o patrimônio público, que é mais importante, para a exploração dos grandes capitalistas. Os capitalistas internacionais e a grande elite, a grande burguesia local. E vou, de forma particular, enfatizar aqui uma iniciativa que está sendo feita de forma muito sorrateira, para que as pessoas não se apercebam da sua gravidade. A privatização das hidrelétricas do Brasil, em curso por o governo golpista, com o objetivo de arrecadar aí 53 bilhões para tapar o rombo que ele mesmo faz agora, inclusive com a compra de parlamentares para evitar que a denúncia contra ele seja aceita na Câmara dos Deputados. Essa privatização das hidrelétricas, de imediato, vai ter como consequência no seu bolso uma elevação sem precedente das tarifas de energia elétrica. Está muito clara no jornal de grande circulação nacional e que trata de questões econômicas, que o impacto dessas privatizações, pelo custo da operação dessa transferência dessas hidrelétricas para a iniciativa privada, ele vai acarretar um aumento muito forte nas tarifas, inclusive com preços que vão variar durante os dias. Durante o dia, a tarifa pode ter um preço maior de manhã e ser ainda maior à noite, por exemplo. Então, a população tem que ficar atenta para essas questões que estão ocorrendo, que vão tocar no bolso de cada um mais tarde. E não é só isso. Está aí nova mudança, nova tentativa de mudar a lei que regulamenta o pré-sal. O pré-sal, minha gente, é a maior reserva de petróleo descoberta nessa década do mundo. É maior do que muitos grandes países exportadores de petróleo.
talvez maior até do que o que é estimado hoje. E o que é que estão fazendo? Estão repassando para multinacionais essas grandes jazidas de petróleo a preço de banana, em cima de uma estimativa que os técnicos especialistas acreditam que ela é muito inferior à realidade, e era a redenção no Brasil. Era dessa riqueza e da exploração desse petróleo que se imaginava que iríamos tirar os recursos necessários para termos uma saúde plena, pública, de excelente qualidade, para melhorar o ensino das nossas universidades com mais recursos, ensino médio, ensino fundamental, para garantir, enfim, um país com educação de excelência com os recursos necessários. E o que é que ocorre? Vai se passar essa riqueza e essa perspectiva do futuro vai ser destruída, porque isso vai ser entregue para as grandes multinacionais que exploram o petróleo, muitas delas, inclusive, estatais de outros países. E aí, a estratégia de criminalizar a Petrobras na questão da Lava Jato e destruir a sua capacidade de investimento foi uma estratégia também planejada com a intenção de criar essa situação para mais tarde favorecer e justificar, inclusive, a privatização da própria Petrobras. Essa é uma das vertentes do ataque desse governo golpista. Numa outra linha, o governo, de forma muito agressiva, tem procurado desmantelar a legislação trabalhista que protege os trabalhadores brasileiros, que dá uma garantia ao trabalhador numa relação sempre desigual entre o patrão e o empregado, aonde o trabalhador sempre negocia com uma situação de maior fragilidade, de menor força de barganha. E aí os trabalhadores vão ver rasgada a consolidação das leis trabalhistas, feita lá no governo Getúlio Vargas, que protegia o trabalhador desse patrão inescrupuloso, daquele opulento, daquele que quer ficar rico, explorando até a última gota e o suor dos trabalhadores. E as mudanças são terríveis. As mudanças são no retrocesso, na expectativa de colocar o trabalhador numa situação de joelho perante o patrão em todas as negociações. Primeiro, vai se fragilizar o sindicato. Olha a malícia da legislação proposta, das mudanças. Primeiro, vamos fragilizar os sindicatos. Vai se tirar o imposto sindical. Até aí, eu nem me assusto com isso, porque nossa central sindical já defendia o fim do imposto sindical. Mas a capacidade de representação das categorias, ela vai diminuir, porque o governo está propondo que os representantes escolhidos pelo próprio patrão, dentro dos locais de trabalho, ele tem o poder de negociar pela categoria, de fechar acordo em nome da categoria. Uma pessoa dependente e submissa ao patrão vai ter autoridade para negociar em nome da categoria. Aí a maldade, ela continua, porque essa negociação, ela vai se sobrepor à lei, à legislação, que antes feita para proteger o trabalhador, impedia que o negociado, ele valesse mais do que o que está na lei, quando fosse em prejuízo do trabalhador. Ou seja, você podia negociar, ia valer a negociação, mas se fosse para melhorar salários, para ter ganhos. Mas o que se quer agora é o contrário, é negociar com o objetivo de reduzir salários, de tirar direitos. Isso aí ninguém pode aceitar. Mas não é só isso. Na maldade vai ter o trabalho intermitente, onde as pessoas vão receber o salário somente pelas horas trabalhadas. E vai ter gente que não vai conseguir ganhar sequer um salário mínimo durante o mês de trabalho. E a maldade continua. Vai se parcelar as férias em 3 períodos. Você não pode querer que as suas férias sejam os 30 dias corridos. Quem vai definir isso vai ser o seu patrão. A grávida vai trabalhar no ambiente insalubre, porque quem vai definir se aquilo ali é um ambiente para ela trabalhar ou não vai ser o médico contratado pela empresa, em detrimento da Comissão de Saúde do Trabalhador. E aí vai se aumentar a jornada de trabalho,
Enquanto países como a França falam em reduzir a jornada de trabalho de 35 horas para 32, aqui se quer aumentar a jornada de trabalho de 44 horas para 48 horas. E não é só isso. Durante o período de formação das empresas, agora, as empresas, elas podem contratar pessoas que são as pessoas terceirizadas, pessoas que são de uma outra empresa. De tal forma que antes, você só poderia contratar, a empresa só poderia contratar a pessoa, se essa pessoa fosse de uma atividade que não fosse aquele fim a que se propõe a empresa. Por exemplo, o hospital, ele tinha que ter um médico dele, mas ele poderia contratar a pessoa para fazer a limpeza no hospital. Mas agora não, pode terceirizar todo mundo da empresa, de tal forma que ele não vai ter um funcionário dele, ele vai ter um funcionário de uma outra empresa trabalhando para ele. E essa outra empresa, ela pode contratar de uma outra empresa, de tal maneira que chega ao ponto de que vai ter empresa que vai contratar a pessoa física que se tornou pessoa jurídica. E ela não vai pagar mais nenhum direito trabalhista. Ela não vai pagar, vai ter mais nenhuma despesa para garantir que no dia que você adoecer, você vai ter direito a uma remuneração por conta do INSS para poder você sobreviver durante a sua doença, porque vai ser o que ele chama de pejotização. É uma pessoa jurídica individual sendo contratado por empresas. Uma manobra ardilosa feita com o único objetivo de reduzir os custos com a mão de obra. O que eles chamam de reforma trabalhista, na verdade, não é reforma, é uma ação para desregulamentar o direito dos trabalhadores, para deixar a mão de obra mais barata, para ser mais explorada e aumentar o lucro dos grandes empresários, em prejuízo do direito dos trabalhadores. Então, esse é um governo ultra neoliberal, que ele quer pegar as empresas que são do Estado, vender para a iniciativa privada, para favorecer grandes grupos econômicos, que agora vão tratar de explorar o povo brasileiro ao máximo, inclusive na área de saúde, na área de educação e também agora na Previdência. A aposentadoria, se passar a reforma da Previdência, vai ser restrita para pouquíssimas pessoas, porque nem todo mundo vai conseguir preencher os requisitos necessários para conseguir a sua aposentadoria, inclusive os servidores públicos, que irão perder muitos dos seus direitos conquistados ao longo de anos e anos de luta. O trabalhador vai ter que trabalhar agora para ter uma aposentadoria integral, 40 anos e, no mínimo, 65 anos de idade. Não. Então, essa situação, ela é realmente de agressão ao direito dos trabalhadores, é uma situação em que fica muito claro com que propósito esses camaradas deram esse golpe contra a presidenta Dilma e que romperam o Pacto Constitucional de 1988. E para que isso seja mudado, é necessário uma vigorosa mobilização popular. As pessoas se decepcionaram com a vida, se fragilizaram na sua capacidade de lutar. Isso é muito ruim, porque deixar que as decisões sejam tomadas por esse Congresso, que, ao meu ver, é um Congresso que está sob suspeita, de lá não se pode esperar uma solução a curto prazo para essa crise. A solução necessária, ela vem de um grande pacto social, que só pode ser construído à luz de uma nova Constituição, de uma nova Assembleia Constituinte, com deputados eleitos, com financiamento público, mas nem sem a forma como esse Congresso quer fazer. Que esse Congresso quer mudar a legislação para sobreviver, para se manter, para continuar. E isso fazendo normas que claramente irão atender os seus objetivos, as suas necessidades de continuar e se perpetuar no poder, mantendo as coisas um pouco diferentes, mas na essência inteiramente igual.
Então, as mudanças precisam vir das ruas, precisam vir de uma nova legislação, precisam ocorrer a partir da luta do povo brasileiro nas ruas. Esse governo e seu golpe trouxe consequências gravíssimas para o Brasil e as coisas continuam a piorar a cada dia. Ontem eu falei aqui sobre o encerramento das atividades da Farmácia Popular do Brasil, que é um programa do governo que distribuía medicação de graça para várias pessoas com doenças graves, como asma, como hipertensão, como diabetes, para citar 3 exemplos mais frequentes. Ontem também, a Polícia Rodoviária Federal anunciou que está encerrando as suas atividades mais de fiscalização e de deslocamentos por conta de não ter recurso. O governo está cortando recursos da Polícia Rodoviária Federal, uma instituição que é importantíssima também no combate ao tráfico de drogas, à circulação de mercadorias de maneira irregular aí no país, e vai ficar desaparelhada. A mesma coisa tem feito com a Polícia Federal, que nem dinheiro para emitir passaporte estava tendo. Esse é o orçamento do governo Temer, que falta para essas instituições, mas que sobra para negociar com os deputados e senadores a compra do voto deles para barrar a investigação contra ele, que deu entrada na Câmara dos Deputados. Então, essa questão da segurança, que ela foi falada aqui, ela depende muito de uma atuação do governo federal. E um governo fraco, um governo corrupto, inclusive um governo sob suspeita, porque tem 3 integrantes da base do governo que, veículos seu e propriedades suas, encontraram toneladas de cocaína. É um governo que... Como é que vai combater o tráfico de droga? Um governo onde seus integrantes, vira e mexe, aparece com um helicóptero cheio de cocaína, com um avião cheio de cocaína, com um tonel de cocaína na casa de um outro ministro. Então, é uma coisa que deixa você com a pulga atrás da orelha, se saber se esse governo também não é cúmplice do crime de tráfico de droga aí no país e facilita as coisas. Então, é preciso ter um governo forte para ser parceiro dos governos do Estado no combate ao crime, essa questão que foi discutida aqui com muita propriedade e profundidade. O governo, aqui no Estado, ele tem feito um esforço enorme para combater o crime. Aí eu fiz a relação ontem aqui, são viaturas que o governo está comprando, agora mais 326 viaturas para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para a Polícia Forense. Agora, essa questão do concurso para agente penitenciário, construção de mais penitenciárias. Então, o governo tem feito a sua parte, o governo agora está fazendo uma renegociação da sua dívida, e isso é normal. Quando a gente encontra uma situação que é mais vantajosa e você tem uma dívida, todo mundo renegocia a dívida para sobrar um dinheiro para fazer outros investimentos, e o governo vai ter mais dinheiro em caixa quando for aprovado esse empréstimo para fazer muitos investimentos e continuar ampliando as obras que já vem fazendo, melhorando as rodovias, fazendo funcionar os hospitais, melhorando a saúde e principalmente investindo na educação, que é o futuro desse Estado e que tem sido o grande mérito do governo Camilo Santana e hoje que é referência no Brasil todo a educação do Estado do Ceará. Era isso, senhor presidente, agradeço pelo tempo generoso.